Hoje nós vamos falar de um romance de estreia do escritor Itamar Vieira Júnior. Olha, eu confesso a vocês que eu nunca vi um romance de estreia tão celebrado quanto esse. Pelo menos eu não me lembro recentemente, nos últimos anos, se a gente teve algo parecido com essa febre torturado que nós estamos tendo. Esse livro ganhou o prêmio Leia, ganhou o prêmio Jabuti, ganhou recentemente o prêmio Oceanos e tem conquistado elogios aí dos especialistas, de leitores Brasil afora. Segundo o blog Página 5, já vendeu mais de 70 mil cópias, que é muita coisa para o mercado editorial brasileiro. E a gente vai saber se esse livro do Itamar Vieira Júnior é tudo isso mesmo que estão falando. A gente vai descobrir logo depois da vinheta. É rapidinho, se liga aí. Bom, para a gente começar, vamos falar sobre o que esse livro se trata, né? Tão celebrado livro. A gente tem história de uma família de ex-escravizados, descendentes de escravos, que vivem de morada numa fazenda. Viver de morada é que você recebe apenas o chão e tem uma casa de taipa, uma casa de barro, em que você mora, produz para a fazenda e nas suas horas vagas você produz para o seu sustento. Isso é muito comum no Brasil inteiro, em todas as regiões, o que é algo também muito antigo no Brasil, esse tipo de sobrevivência por morada, em que você não tem nenhuma segurança jurídica pela terra em que essas pessoas vivem, mas também você não tem nenhuma segurança trabalhista, né? São condições análogas à escravidão em que você só garante sua sobrevivência após garantir a produção para a fazenda, para a propriedade. E essa família que vive nessa fazenda, nesse cenário, tem duas filhas, duas crianças que vão brincar ali numa maleta que está debaixo da cama ali da avó. E essa é uma maleta misteriosa, uma bolsa meio de couro ali, que empoeirada, que fica guardada e ninguém tem acesso a ela. E as duas crianças, curiosamente, vão lá ver o que tem lá. A Bibiana e a Belonisa vão conferir o que tem lá e encontram uma faca, uma adaga, uma peixeira muito bonita. E aí acontece a primeira ação do livro. Uma delas decepa a própria língua e fica sem fala pro resto da vida, enquanto a outra irmã virou espécie de intérprete para essa que sofreu o acidente e uma tradutora ali do mundo. Elas duas não têm grandes diferenças de idades, então são próximas às idades delas, e aí elas vão, a partir daí se desenrola toda a ação, toda a história do livro. Aliás, eu recomendo, se você está assistindo esse vídeo, se você tem algum tipo de dúvida se vai ler ou não esse livro, se é o momento de você ler ou não, você leia o primeiro capítulo, essa ação desse acidente que eu estou falando, e aí você tira suas conclusões se você vai continuar ou não. É uma cena de fato muito bem feita. E várias consequências vão acontecendo após esse acidente. Outras famílias também moram nessa propriedade, que inclusive são famílias que vão tendo narrativas paralelas, coadjuvantes a essa da Belonise e da Bibiana, em que são importantes, porque esse livro tem uma característica de que das grandes às pequenas ações, das grandes às pequenas cenas, dos protagonistas ou dos personagens mais coadjuvantes, todos eles têm um ponto político muito bem feito. Justiça social, servidão humana, escravidão, religiosidades, especialmente ligadas à matriz africana, tudo isso está nessa linha narrativa muito bem estruturada. O Itamar Vieira Júnior traz aqui o jaré, que é uma espécie de candomblé caboclo da região da Chapada Diamantina, que é uma região que ele estuda profissionalmente durante muitos anos. Então ele estava bastante habituado em trazer esses cenários, essas condições religiosas, as necessidades e os anseios das pessoas que vivem nessa religião. E a religiosidade é um ponto muito importante nesse livro, e que tem um ponto mais importante ainda em termos de legado para essa narrativa, em que a religiosidade funciona como uma meta, uma missão de vida. O emprego dessa religiosidade na vida, nas consequências nas benesses ou nos contratempos que esses personagens vão tendo, eles são
calcados e fundamentados em cima desse candomblé. Que inclusive essas religiosidades, é uma coisa interessante a gente observar, elas não são postas em dúvidas, mesmo nos momentos de maiores privações, em momentos de necessidades, em momentos de fome, de seca. Essa religiosidade ela é intocada pelas pessoas dessa propriedade, e foi muito interessante como o Itamar Vieira Júnior constrói essa necessidade religiosa de sobrevivência como um elemento de sobrevivência, sem perder, vamos dizer, sem cair em armadilhas fáceis, narrativas fáceis na conjunção dessa história. E isso não fica só nas questões da religiosidade. Todas as outras denúncias que o Itamar Vieira Júnior faz são na medida certa. E isso é um ponto muito positivo desse livro. E aí você pode estar se perguntando, mas denúncia, questões políticas no livro são importantes, você não tem medida certa, tem que se botar a boca no trombone e é isso aí mesmo. Não necessariamente. Eu tenho visto, já comentei isso aqui no canal, e tenho visto no Instagram, literários, em resenhas em geral aí, que as pessoas pegam, os escritores pegam qualquer tipo de temática, transformam isso em denúncia, politizam essa situação, o que é normal, ok, eu não estou questionando isso, mas a forma como se faz isso é que qualquer coisa vira motivos de elogios, e aqui não. Porque se você faz isso, você transforma a sua obra num panfleto. E felizmente aqui o Itamar Vieira Júnior ele transforma todas essas denúncias, todas essas condições na medida certa. Você tem a condição análoga à escravidão, você tem fome, você tem sertão, você tem religiosidades, uma série de condições, uma série de temáticas em que na mão de um escritor que está mais preocupado em somente fazer a denúncia e não preocupado com a estética, com a forma, vira um panfleto. E eu fiquei muito contente quando eu vi esse romance. Para ser um romance de estreia, ter tudo isso, algumas coisas mais, outras menos, mas você ter todo esse jogo de várias questões, inclusive você passar por uma cronologia histórica do país, de forma muito, muito branda, assim, mas você tem ali pontuado questões sobre escravidão no contexto histórico relacionados à libertação dos escravos, e tudo isso está muito bem colocado. E tem outro ponto importantíssimo, esse eu faço questão de frisar, é que o autor não subestima a inteligência do leitor. Aqui a gente não tem o Jaré explicado de forma didática, assim, esmiuçada, em pequenos detalhes, para que o leitor possa compreender. Ele faz isso de uma forma simples, direta, e sem subestimar a inteligência do leitor. Você vai compreender os fundamentos, você vai compreender as razões que fazem as pessoas acreditarem naquela religião, e principalmente o legado dessa religião para essas pessoas dentro daquele contexto social que eu falei, de todas as mazelas que a gente já discutiu até aqui. O livro é dividido em 3 partes. A primeira parte é a Bibiana, que vira professora, a Belonísia, que fica na fazenda e está mais centrado ali, aquele miolo de livro na Belonísia, do ponto de vista também desse cenário da fazenda. E a terceira parte eu não vou contar, mas eu considero que dá uma caída no final. A terceira parte é o ponto mais vulnerável dessa obra. Mas tem uma questão interessante e que me deixou muito feliz, é que eu não vi um livro com tão largo alcance, atingindo muitos leitores. Recentemente o Itamar Vieira Júnior esteve na Roda Viva, conquistando prêmios, e eu não lembro de ter visto um livro que tem como temática uma religião de matriz africana conseguir esse feito na literatura brasileira. Assim, eu não me recordo, inclusive se você se recordar de algum, deixa um comentário aqui embaixo pra gente discutir sobre isso. Mas assim, pensando rápido, eu realmente não lembro de nenhum livro que tenha conseguido esse feito, o que é importantíssimo, porque demonstra, cai por terra essa ideia de um falso regionalismo que a gente tem no Brasil. O Itamar Vieira Júnior foi muito feliz, e ele falou isso já em entrevistas, em programas de TV, já falou num podcast que eu já ouvi. Ele sempre faz questão de privar que ele não considera isso necessariamente um livro regionalista. Claramente você vai identificar influências
da geração de 30, aqui, importantíssima, da segunda geração, da geração de 45. Ele já assumiu isso, que teve essa influência, claro, e que a ideia de regionalismo, ela é atribuído de uma forma equivocada nos dias de hoje. É interessante esse ponto de vista. Eu mesmo tenho uma relação pessoal com uma história como essa, porque eu lembro da minha avó. Minha avó morava aqui na região metropolitana de Fortaleza, e ela vivia no casa de bairro, de taipa, que a gente chama aqui. Eu acho que até esse nome, taipa, é o mais utilizado em toda a região nordeste, pelo menos. Eu não sei se é só aqui no Ceará, mas era um tipo de casa muito comum. Hoje em dia já não é mais tanto, mas se encontra ainda mais fácil no sertão. Então, como é que é regional se eu tenho uma ancestral morando na quinta maior cidade do país e consigo me identificar com uma situação como essa, né? Então, quando a gente fala de um regionalismo, a gente atribui muito a um eixo muito clássico, né? Rio-São Paulo, que é diferente daquilo ali, qualquer coisa vira regional, vira folclórico, vira místico, vira não desenvolvido. Então, por todas essas questões, por tudo isso que eu levantei aqui, esse livro está sendo muito debatido, tem muita gente que já falou sobre ele. Eu quis dar um enfoque nessa condição. Eu acho que por todas essas questões, de fato, é um grande livro. É somente o primeiro romance do Itamar Vieira Júnior, então a gente tem muito ainda a ver desse escritor. É um escritor que nasceu agora pra gente em termos literários, então ainda é comum a gente também ver influências dele. Eu me lembrei muito de João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina, o grande clássico dele, e dá pra gente pegar alguns trechos, algumas coisas que me lembram muito, me remeteram muito a esse poema do João Cabral de Melo Neto. Essa cova em que estás com palmos medida é a conta menor que tiraste em vida. É a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo, é a parte que te cabe deste latifúndio. É a parte que te cabe deste latifúndio. É linda a poesia do João Cabral de Melo Neto, é linda a prosa do Itamar Vieira Júnior, é lindo encontrar livros como esses, realmente muito bons. Entrou para minha lista do ranking dos melhores livros do ano, vocês acompanharam no vídeo no comecinho do ano. Estava ansioso para trazer esse livro aqui para a gente comentar. Me conta aí o que é que você conhece desse livro, Torto Arado, comenta aqui embaixo. Aproveita para conhecer o Seleção Literária, você se inscreve e ativa o sininho de notificação. Você pode também conhecer nosso clube dos canais, você conhecer nossa comunidade, para assinar e receber recompensas e participar na criação do Seleção Literária junto comigo. E também você pode fazer uma doação pra gente, é muito importante, fazendo a chave Pix que está aparecendo aqui, ou comprando seus livros. Se você for comprar algum livro na Amazon, você usar o nosso link, isso tudo são formas de você nos ajudar, inclusive dando um clássico like aí, que também é importantíssimo pra gente. Então é isso aí, pessoal, vamos conversar sobre Itamar Vieira Júnior, literatura brasileira, que é muito boa mesmo, assim, é empolgante falar quando a gente encontra um livro como esse. E comenta aqui embaixo comigo, tô ansioso para conversar com vocês. É isso aí, valeu!